Retorno, Nicolas, fazendo favor. Boa noite, galera. Agora sim. Então, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre Salomão, sobre o que Salomão tem a nos ensinar. E eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. A última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre os prazeres e as alegrias debaixo do sol. Semana passada, o Vinícius trouxe uma palavra falando sobre a questão da morte embaixo do sol. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um tema chamado Ainda há Tempos. Então, se todos conseguiram abrir, a gente vai projetar para você também. Eclesiastes 3, versículos do 1 ao 8, na Nova Almeida atualizada. Então, acompanhem comigo a leitura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então vamos orar, pedir entendimento do nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, nessa noite que a gente pôde estar reunido aqui, em que a gente pôde prestar louvores ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de adorar o Senhor. Agora nós lemos a sua palavra, que o Senhor venha nos livrar das distrações, que o Senhor venha colocar o nosso coração, aquietar o nosso coração, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Em especial, eu peço pela minha vida, que o Senhor acalme meu coração e que o Senhor me conduza, apesar das minhas limitações, Pai, para explicar aquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, eu gostaria de convidar a galera para fazer um exercício de imaginação. Imagine que sua vida ela fosse limitada, que a vida do ser humano como um todo fosse limitada aos 25 anos. Seja por uma modificação genética, enfim, alguma coisa do tipo. A gente tem até filmes que tratam disso. Mas imagina que você nasça, cresça, chega nos 25 anos, acabou. Não tem o que fazer. Ou para quem passou dos 25, que é o meu caso, imagine que ela chegue aí no máximo aos 30. Né? Tem uns aqui que já passou. Você já viveu tudo que você queria viver até essa idade? Até os 25? Ou você que ainda não tem essa idade, você conseguiria viver tudo aquilo que você queria viver? Tudo aquilo que você tinha planejado? Aí nos anos que se aproximam? Ou se você já passou dos 30, imagine que você já tivesse morto. Imagine que hoje, sei lá, se alguém tem perto dos 50, 40, 50 anos, você já estaria morto pelo menos há 10, 15, 20 anos. Imagina o tanto de coisa que se passou e que você não teria ideia de que teria acontecido. Por exemplo, a pandemia ou a guerra na Ucrânia que está acontecendo agora. Quanta coisa teria acontecido após sua morte? Então, ainda exercitando, mas e se fossem 80 anos? A gente vive até os 80 e acaba. Talvez não pareça tão desesperador assim, porque pode ser que com essa idade a gente já tenha vivido aqueles projetos que a gente colocou na nossa vida. Pode ser que a gente já teria experimentado aquilo que a gente queria da vida. E a questão é que a nossa vida, a gente acha que ela não é limitada, mas ela é sim, e é na faixa dos 80. Às vezes alguns passam um pouco mais, outros vivem um pouco menos, mas há um limite de tempo. Há um momento em que a morte chega. E a grande questão
e uma grande verdade, é que todos nós, independentemente de quem seja, a gente precisa lidar com o problema do tempo. E é o que Salomão vai tratar aqui conosco essa noite. Então, enquanto criaturas, a gente tem que lidar com a brevidade da vida. A gente percebe isso quando a gente está em certo estágio da vida e a gente já vê que não tem tanto tempo para engajar em projetos que a gente às vezes queria, para iniciar um novo estudo. A gente também percebe isso quando a gente está na correria do dia a dia, no meio dos nossos afazeres, e aí a gente às vezes queria que o dia tivesse pelo menos umas 40 horas para a gente conseguir dar conta de fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, tudo aquilo que a gente queria fazer. Eu mesmo, nessas férias, eu estava ansioso para que as férias começassem, para que eu pudesse fazer tudo o que eu tinha que fazer, né? Achei que eu ia ter tempo para tudo, para fazer tudo aquilo que eu queria e tudo aquilo que eu tinha que fazer. Tempo para jogar, tempo para ler meus livros, tempo para arrumar a casa, lavar o carro, visitar a família, os parentes no geral, tempo para passar mais com a Amanda, com a Lina, servir mais na igreja. Eu achei que eu teria tempo para todas essas coisas. Eu achei que eu poderia fazer tudo isso. Só que eu já estou na minha última semana de férias e ainda tenho um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que eu tenho para fazer e um monte de coisa que eu ainda não terminei e que provavelmente eu não vou conseguir fazer. E aí, no meio desse conflito que eu passei durante esse período de férias aqui na cabeça, eu lembrava desse versículo. Esse versículo que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu pensava, mas será que não vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero fazer ou tudo o que eu quero fazer? Afinal, tudo tem o seu tempo determinado. E é aqui que eu quero chegar, no nosso primeiro ponto. Pois pode ser que a gente tenha entendido esse versículo de maneira errada. Pode ser que a gente tenha entendido errado a mensagem que Salomão quis passar nessa porção da Escritura. E a primeira verdade, a primeira coisa que a gente deve perceber nesse versículo é que se há um tempo determinado para todas as coisas, foi porque Deus determinou um tempo para todas as coisas. Deus determinou um tempo específico para cada coisa na criação. E esse fato aponta para a soberania dele acima de toda a criação, acima do tempo. Deus é o Senhor do tempo. E, às vezes, nós lemos errado esse versículo porque, muitas vezes, sem perceber, a gente olha para ele sob o aspecto, sobre a perspectiva dos desejos do nosso coração. Como assim? Nós pensamos, já que há um tempo determinado para todas as coisas, então tudo que eu quero fazer, eu vou poder fazer, desde que seja no momento certo. Às vezes nós pensamos nesse versículo e achamos que ele está relacionado com essa ideia. Então, se eu quero ter um momento de lazer após as obrigações, eu posso ter. Se eu quero aprender uma nova língua, engajar em um novo estudo, eu vou ter tempo para isso. Se eu quero, quem sabe, fazer um curso novo, se eu quero viajar, se eu quero experimentar algumas comidas diferentes, viajar para outros lugares do mundo, para tudo isso eu terei tempo. Então, pensamos que teremos tempo para fazer tudo o que queremos fazer. E aqui eu estou falando de coisas legítimas, coisas que é normais, coisas que são normais, nós desejarmos, nós queremos fazer. Não há mal em querer viajar, em querer ter o seu tempo de lazer depois das obrigações. Só que chega um tempo em que nós temos tantas responsabilidades, ainda mais na vida adulta e com uma criança pequena e a vida de casados, que parece que não sobra tempo para a gente fazer o que a gente gostaria. Para a gente poder desfrutar de um lazer que a gente gosta. E aí é onde a gente se frustra. E aí é onde está o perigo. Porque nós nos frustramos porque nós entendemos errado esse texto. Não percebemos que ele não está falando sobre a possibilidade de termos tempo ou um momento determinado para fazer tudo o que nós queremos fazer. Quando o texto usa o termo tempo, o significado ele está mais para a ideia de estação, ideia de longos períodos de tempo, períodos cíclicos. Ele não está necessariamente atrelado à ideia de
momento de horas ali que você pode tirar do seu dia. A gente pode entender como se o termo tempo fosse fases da vida, períodos da vida em que nós passamos, períodos grandes de vida em que nós passamos. E como, por exemplo, a gente olha para a criação, existe o período da imigração das aves, existe o período da desova das tartarugas lá na praia, existem as estações do ano. Percebe que esse termo ele está mais relacionado a esses períodos cíclicos, esses momentos mais longos de tempo? E eu me lembro uma vez que o Will, numa célula que a gente teve aqui no sábado, onde a gente separou os meninos e as meninas para falar sobre masculinidade e feminilidade, ele falou uma coisa que me marcou muito, eu achei muito interessante, eu achei muito sábio da parte dele. Ele disse que a nossa vida, e eu queria compartilhar isso com vocês, ele disse que a nossa vida ela é feita por fases. Existe a fase em que nós somos crianças, e a única preocupação que a gente tem é brincar e comer. Depois a gente cresce mais um pouco, e aí a gente já cria certa dependência dos pais. A gente passa a querer comer sozinho, a gente passa a querer usar o banheiro sozinho, a gente passa a querer tomar banho sozinho. Depois a gente cresce mais um pouco e a gente começa a estudar, a gente sai com os amigos e mais para frente começa os desejos de querer namorar, de querer se relacionar. E existe essa fase também que a gente já passou do ensino médio e agora a gente está numa faculdade, está num ensino superior. E logo mais a gente já começa a namorar também, já começa mais a ter parâmetros da vida definidos na nossa cabeça, para onde a gente quer ir. E aí as saídas passam a ser mais elaboradas. As nossas saídas já não são mais com toda aquela galera. A gente já quer sair mais com uns amigos mais próximos ou com casais mais velhos. E depois, ou durante a faculdade, né, a gente quer casar com quem a gente está namorando. Assim eu espero, né? Porque se a gente está namorando, não é para casar, é melhor que nem estivesse namorando, porque namoro não é recreação, é preparação. E aí depois vem a fase de casados, mas ainda sem filhos, em que a gente pode sair para passear sem ter hora para voltar para casa. A gente pode gastar um pouco mais sem tanta responsabilidade assim. E aí depois vem a fase de casados e com filhos. Só que a gente já não pode sair tanto assim, por conta dos gastos, por conta dos cuidados e das rotinas da criança, das necessidades da criança. E pode ser depois que até venham mais filhos. Então, o Will ele compartilhou isso e mostrou. Eu achei bem interessante como ele foi mostrando as fases da vida. E ele já está nessa fase de casado e com mais filhos, né? Mais do que um filho, por exemplo. Ele já enfrenta outras dificuldades, outros desafios que, quem sabe, futuramente, eu e a Amanda também vamos estar enfrentando. A grande questão que eu quis mostrar é que para cada fase da vida, nós temos características, coisas características de cada uma para se fazer. Por exemplo, o namoro me exige certas responsabilidades, como uma mudança de mentalidade, de preparação. Ou ainda, eu não posso querer viver uma vida de solteiro estando casado e com filhos. Eu não posso querer sair com meus amigos e virar a madrugada jogando ou fazendo qualquer outra coisa. Então, para cada fase da vida, exige um nível de maturidade e exige um nível de responsabilidade diferente. Eu não posso querer estar em um período da vida desejando viver aquilo que não é específico para aquela fase, pois senão os problemas começam a aparecer. E aí eu não aproveito o período em que eu estou, aproveitando ele da maneira como eu deveria aproveitá-lo. Entendendo que todas aquelas características são presentes de Deus. E aí, por não ter essa mente, essa mentalidade, eu fico frustrado e ansioso, pois eu tenho pressa de viver as fases que estão mais à frente, ou as coisas que já se passaram, ou porque eu não consigo mais viver as coisas que já se passaram. Isso vai gerando ingratidão e murmuração no nosso coração. E a gente deixa de aproveitar as fases da vida como elas são, como Deus nos deu para que nós pudéssemos aproveitá-la. E quando Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas, a ideia é mais ou menos essa, que há fases da vida
ou períodos pelos quais passamos que a criação também passa. Um exemplo que me veio à mente é quando nós vemos, por exemplo, uma garota de 15 ou 16 anos, 14, 15, 16 anos, que engravida porque começa a sua vida sexual muito cedo e, enfim, de maneira errada, em um namoro ou em uma noitada. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, com quem não tinha nenhuma responsabilidade com ela ou compromisso com ela. Ainda que ela namorasse, a gente não deve se enganar, porque o namoro não traz o nível de responsabilidade, de segurança, o peso do compromisso que o casamento traz, que é algo bom, é algo que é proteção para nós. Então, imagina uma pessoa que acabou, infelizmente, acontecendo isso, seguindo esse caminho na vida. Imagina como será a vida dessa garota, que ainda é uma adolescente. Olha as consequências do pecado que ela vai ter que enfrentar. Ela não vai poder mais estar na roda das amigas, porque ela vai estar envolvida com outras responsabilidades. Ela não vai ser muito bem vista, talvez, na roda das mulheres mais velhas, porque pode ser que as mulheres mais velhas, de mais idade, mais experientes, a desprezem por ela ser tão nova. Afinal, o que eu poderia aprender com uma garota nessa idade? Pode ser que isso aconteça. Isso é uma consequência. E ela também vai perder grandes momentos da vida, onde a gente pode usufruir de certa liberdade da juventude, em que, por exemplo, a gente poderia sair num shopping, a gente poderia ir para um cinema, a gente poderia passear, posar na casa das amigas, enfim, sem preocupação, sem esse peso da responsabilidade. E ela não vai poder ter essas coisas porque, infelizmente, agora, ela vai ter que cuidar de uma criança, tudo por conta do erro de uma noite. Então, nós não podemos querer pular fases da nossa vida. Nós devemos viver cada uma para a glória de Deus e sendo agradecidos a Ele por cada momento, por cada período, com as particularidades de cada uma. O que nós devemos entender é que a maneira como Deus definiu os tempos e as estações da nossa vida, as fases, elas servem para nos lembrar da soberania dEle, porque foi Ele que determinou assim. E servem também para nos humilhar, fazendo com que a gente se lembre que somos criaturas limitadas e passageiras e que o tempo não está sob o nosso controle. Então, a menos que nós queiramos sofrer as consequências do pecado, nós somos obrigados a esperar a passagem do tempo. Devemos entender que o tempo é como um trem em uma direção que segue implacável e cujo controle não está nas nossas mãos. E que a viagem, para nós, termina na nossa morte. Mas o trem continua seguindo viagem. O tempo continua passando. Os tempos continuarão apesar de nós. Isso nos humilha. Nós não somos capazes de parar o tempo, tampouco acelerar ou desacelerar ele. Então, a grande dificuldade e o grande exercício que a gente deve exercer na nossa vida é de sujeitar o nosso coração e reconhecer que é boa a maneira como Deus definiu os tempos para cada coisa. Pois não podemos fugir disso. E só assim poderemos ficar satisfeitos. Além do mais, esperar é a vida do cristão. Tish Warren, ele vai dizer uma coisa muito interessante no livro Liturgia do Ordinário. Ele diz assim: a realidade é que eu não controlo o tempo. Todos os dias eu espero ajuda, cura, os dias que virão, resgate e redenção. E como todos nós, estou esperando para morrer. E espero a glória do Rei que virá, a ressurreição do corpo. Cristãos são um povo que espera. Vivemos em tempo liminal, no já, mas ainda não. Cristo veio e virá de novo. Habitamos no interreino e esperamos. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar desse primeiro trecho é que Deus determinou os tempos para a nossa vida e que o ato de que nós termos que esperar eles passarem, isso nos humilha e nos ensina a depender dele. E aí a gente chega na segunda porção do texto, que está a partir dos versículos, está entre o versículo 2 e o 8. E onde Salomão vai mostrar como Deus coordena
todas as coisas perfeitamente. E para mostrar como Deus coordena todas as coisas perfeitamente, Salomão ele vai fazer uma lista de 14 pares de situações em uma técnica chamada merisma, para nos mostrar isso. É como se Salomão estivesse citando dois extremos da vida, dois polos da vida extremos, um oposto ao outro, de maneira que tudo que está inserido entre esses dois polos também faz parte daquilo que ele quer dizer, também faz parte do controle. Então, assim, se Deus controla esse polo da sua vida e esse polo da sua vida, tudo que está inserido entre eles também está sob controle e foi determinado por Deus. O autor Emílio, do livro que a gente está usando, que é Isto é Filtro Solar, ele até explica melhor isso dizendo assim, por exemplo, ele fala do tempo de nascer e tempo de morrer. E nisso inclui tudo que está no meio. Ele fala em plantar e colher. E nisso está contido todo o árduo processo de trabalhar do lavrador. Chorar e sorrir inclui consigo as emoções humanas e toda a sua diversidade. E assim Salomão nos dá um belo resumo do que está envolvido na vida. Então, além desse aspecto, a gente tem um segundo aspecto, em que, na numerologia bíblica, 7 significa perfeição na mentalidade hebraica. E Salomão ele usa 14 pares. É como se ele utilizasse 2 vezes 7, é como se fossem 2 vezes a perfeição. O que ele está querendo usar? Ele está fazendo um elogio máximo, é como se ele estivesse fazendo um duplo elogio à perfeição que Deus teve em coordenar as coisas no tempo. E então, além desse elogio, e além dessa ferramenta que ele nos traz, o que ele está querendo dizer, exaltando isso, é que toda a existência humana, ela está abrangida pelo cuidado de Deus. Todos os tempos ou períodos, que são as fases da vida para nós, estão debaixo do cuidado de Deus, tudo perfeitamente alinhado, colocado onde deveria ser colocado, tudo muito bem ajustado. E eu quero pensar com você aqui agora. Qual seria o objetivo de Deus em coordenar todas as coisas dessa maneira? Em coordenar todas as coisas da maneira como Ele coordena? Em delimitar períodos para a nossa vida e para os acontecimentos da criação? É que Ele usa isso para que nós sejamos moldados ao que Ele quer de nós. Precisamos aprender que a vida é feita por fases e que não podemos pular etapas. O fato de Deus coordenar todas as coisas como coordena também nos ajuda a entender que não somos o centro do universo, pois o tempo e as estações continuam além de nós. Deus cuida da sua criação, determinou que houvessem estações para cada coisa. Por exemplo, existe a época do plantio, a época da colheita, a época onde há necessidade de que a terra descanse do plantio. Por exemplo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pouco importando se nós estamos lá ou não, ou o que sintamos ou não, ou se achamos bom ou não. Deus determinou assim. Quer ver como que o nosso pensamento sempre se preocupa com nós mesmos? No decorrer do ano, com o passar das estações, a gente reclama que está seco demais. Aí, quando está seco demais, a gente quer que chova. Quando chove, a gente reclama que está chovendo demais. Quer ver reclamar mais ainda é quando chove, quando a gente tem que sair para ir para o centro fazer alguma coisa, quando a gente tem que sair para trabalhar, para estudar e vai pegar aquela chuva. Só que quando nós reclamamos, nós nos esquecemos que as coisas não acontecem por causa de nós, mas acontecem por causa de um Deus atendendo às necessidades da sua criação. E esse é o tipo de coração que Deus quer tirar de nós, esse coração que se preocupa somente conosco. Pois se Deus está nos moldando à imagem de Cristo, e Cristo não se preocupou consigo mesmo, mas com a vontade e glória do Pai vindo ao mundo, na plenitude dos tempos e executando o plano de Deus, nós também devemos parar de olhar para o mundo sob a nossa perspectiva egoísta e passar a olhar e passar a considerar que Deus coordenou tudo de uma maneira que é boa. É como se o nosso coração pecador
quisesse ser colocado como prioridade acima das necessidades de toda a criação, dos nossos irmãos e de tudo aquilo que nos cerca. Como se o fato da gente se incomodar, por exemplo, com o frio, ao ter que sair pela manhã para ir trabalhar, fosse mais importante do que o frio que aquela manhã precisava para algum propósito secreto de Deus que a gente pode nunca chegar a saber. Talvez os biólogos consigam explicar melhor a questão das estações, né? Do porquê o frio, o calor e tal, e como que isso lida com a criação e como as coisas são conduzidas. Mas pode ser que a gente nunca saiba. E é como se a gente dissesse que a nossa necessidade é mais importante do que o cuidado de Deus com toda a criação. E os tempos serem coordenados e controlados por Deus nos coloca em nosso lugar. Olhar o tempo meramente com a perspectiva debaixo do sol é deprimente. Olhar o tempo com a perspectiva do nosso coração pecador é frustrante, porque ele não será atendido. Então, se eu quero pular uma fase da minha vida, se eu quero viver aquilo que já não é mais para que eu viva, o meu coração não vai ser atendido, porque para cada fase exige um nível de responsabilidade e exige um nível de maturidade. O que precisamos aprender é olhar para o tempo sob a perspectiva do Senhor além do sol, sob a perspectiva do próprio Deus que cuida de todas as coisas. Só assim a gente vai aprender o contentamento e a gente vai ser mais grato a Deus por todas as coisas, pelas estações da vida, pelas fases da vida, sendo menos egoístas, menos reclamões e percebendo que há necessidades além das nossas e muito maiores dos que as nossas, que também precisam ser atendidas. Quando a gente aprender a contemplar a criação de Deus e a maneira como Ele determinou um tempo para todas as coisas, nós, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas ansiedades, dificuldades, expectativas e depressões, seremos habilitados a ver que todos esses momentos estão inseridos no plano maior de Deus. Então, tudo aquilo que nós passamos, se a gente aprender a contemplar a maneira como Deus coordenou tudo e que a vontade dele é boa, nós vamos aprender a ter o coração mais grato. E a gente vai aprender também que todas as coisas contribuem para que nós sejamos amadurecidos, para que nós sejamos mais agradecidos a Ele. E entender também que plano do qual nós não estamos no centro, mas que Cristo é o centro. E enxergar isso me ajuda a ter contentamento e descansar no Senhor. Quando aprendemos que Cristo é o centro de toda a história e não nós, perceberemos que o problema está no nosso coração, onde somos uma única peça de um grande quebra-cabeça, querendo ser o quebra-cabeça todo. Nós somos apenas uma página de um livro de milhões de páginas, querendo ser o livro todo. Cristo entendia que os sofrimentos passageiros dele aqui na terra estavam inseridos em uma história maior, coordenada pelo Pai. Por isso, ele foi capaz de ter contentamento em tudo o que ele fez aqui na terra. Então, nós devemos mudar a nossa ótica a olhar para os tempos. O autor Emílio, também do livro, ele traz uma reflexão. Ele diz assim: devemos ver as épocas da vida, não meramente como algo passageiro, mas como parte de um plano divino, com um alvo específico em vista: salvar um povo para si por meio do Redentor Jesus Cristo. Nele convergem todas as coisas. Entender como esse mundo funciona, à luz desse grande alvo, vai dar novo alento aos nossos corações. E então, para concluir, nós não vamos querer ter tudo o que nós queremos ter. Nós não vamos experimentar tudo aquilo que a gente quer experimentar. Nós não vamos viver tudo aquilo que nós queremos viver. Ainda que nós vivêssemos 900 anos debaixo do sol, a gente não viveria todas as possibilidades que a vida tem para nos dar, que a vida tem para
que a vida pode permitir nós experimentarmos. Nós não experimentaríamos tudo o que ela tem para nós. Nós viveríamos apenas aquilo que Deus tem para nós. E enxergar isso é fundamental para que paremos de correr atrás do vento, para que não coloquemos o nosso coração atrás de projetos e mais projetos vazios que possamos querer para a nossa vida. Porque a nossa vida é finita e limitada, o nosso tempo é curto. E é bom que seja assim, pois isso nos humilha. E por nos humilhar, nos ensina a depender do Senhor para todas as coisas. E outra coisa que é importante é que nós aprendamos a ler as estações, a ler as fases da nossa vida e viver aquilo que o Senhor tem para nós em cada uma, procurando estar contente com o que cada uma nos reserva, entendendo que são presentes de Deus que promovem a nossa maturidade. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui, mas nós sabemos que Deus determinou um tempo para todas as coisas, e até o nosso tempo aqui, e tempos que virão depois de nós. E como aplicação para a nossa vida, eu gostaria que nós pensássemos no tempo que já se passou na nossa vida. E também no tempo que nós talvez ainda tenhamos, mas que a gente não sabe quanto tempo é. Queria também que nós pensássemos nos projetos que temos nos engajado e feito para as nossas vidas, faculdade, trabalho, projeção de carreira, enfim. E analisar se nós temos vivido todas essas coisas, tendo Deus como centro da nossa vida. E se o temos, considerado nos projetos presentes e futuros também. Então, olhar para trás, será que o Senhor tem sido o centro da minha vida? E olhar para frente, será que eu o tenho priorizado naquilo que eu tenho planejado? E caso nós não tenhamos, e caso ele não esteja no caminho que nós queiramos viver, que ele possa se tornar prioridade daqui para frente. Que nós possamos abrir mão de pecados e descansar no Senhor, vivendo cada fase que ele tem reservado para nós. Pois ainda é tempo de perdão de pecados. Ainda é tempo de nós entregarmos nossas vidas a Cristo Jesus. Não há pecado que você tenha cometido que o sangue de Jesus não seja capaz de limpar. Mas vai chegar o dia em que não vai haver mais tempo, em que não haverá mais tempo. Não sabemos que dia será esse. Para uns mais cedo, para outros mais tarde. Afinal, nós morremos em momentos diferentes. Mas nada nos garante que nós estaremos aqui no próximo segundo de vida nosso. Então, se hoje nós estamos aqui, ainda é tempo de correr para a graça salvadora de Cristo Jesus e pedir perdão dos nossos pecados e viver para Ele. Então, ainda é tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por a gente poder estar aqui. Obrigado porque a gente pode aprender como o Senhor coordena todas as coisas, Pai, para o nosso bem. E que há coisas que são muito maiores do que nós e que há toda uma criação para cuidar e da qual nós não somos o centro. Há necessidades além das nossas. Pedimos que o Senhor nos ajude a depositar o nosso coração no Senhor e entender que nós não somos o centro, mas que o Senhor é e a sua vontade é. E que em sua infinita sabedoria, para promover a nossa maturidade, para cuidar de nós e para completar o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas e nos moldar à imagem de Cristo. O Senhor determinou fases, o Senhor determinou como as coisas deveriam ser. Que a gente venha aprender a contemplar isso, Pai, e ver a bondade do Senhor em todas elas.
em tudo aquilo que nós podemos viver, em tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Que o nosso coração não venha ficar insatisfeito quando nós queremos algo e nós não temos, ou quando nós gostaríamos de ver coisas que não são do Senhor para nós. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, porque esse é o nosso coração pecador. É um coração que quer fugir da sua vontade, quer pular etapas da vida, que luta, Pai, para não viver a sua vontade. Mas que o Senhor nos ajude a sujeitá-lo, Pai, diante do Senhor. E que a gente sempre possa recorrer e ter consciência de que a graça do Senhor é superabundante, Pai, muito além do nosso pecado. Cuide de nós essa noite e lhe agradecemos mais uma vez, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.